Boa tarde, estudantes do nono ano de todo o estado de Pernambuco. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Cristiana Vieira. Essa é a nossa aula de artes. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a expressividade e a diversidade na dança. Olha só, gente. Como vocês estão vendo aí na tela, né? A dança surgiu com a função de permitir ao homem adorar os deuses e deusas, né? E a natureza. Então, desde as pinturas rupestres, as primeiras pinturas rupestres descobertas, é possível observar imagens com representação de pessoas em roda se comunicando com o corpo. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, a imagem de uma pintura rupestre que mostra uma quantidade de pessoas, né, como se estivessem em círculo, executando alguns movimentos. Então, esse tipo de imagem, essa imagem que a gente está vendo, ela está no Parque Nacional Serra da Capivara, lá no Piauí, né, que é um dos sítios históricos e paleontológicos mais importantes do Brasil e do mundo. Então, lá na Serra da Capivara, no Piauí, a gente tem essa imagem nas rochas, né, tá pintado lá as paredes de lá. Então, a partir de imagens como essa, que foram sendo descobertas por vários países do mundo, como nas cavernas de Altamira, na Espanha, na caverna de Lascaux, na França, e em outros lugares, os historiadores, né, realizam pesquisas e vão construindo como era a cultura daquele povo naquela época. Então, a gente tem registros de dança desde o momento da pré-história. E provavelmente esse homem pré-histórico, ele realizava movimentos, né, se expressava através de movimentos na dança para fazer suas atividades religiosas, digamos assim, para fazer seus cultos em agradecimento, em louvor, ou até mesmo pedindo, né, por proteção, por uma boa caça, coisas desse tipo. E aí a gente também vê que a dança, ela é a expressividade do movimento. Então, através da dança, o movimento corporal humano, ele ganha muito mais expressividade, ele passa muito mais emoção. Então, vamos continuar aqui. Então, a dança é uma forma de integração e expressão individual e coletiva. Vamos ver aí na imagem. A gente está vendo aí, vocês estão vendo uma imagem da Companhia de Dança de Cubatão, né? Uma imagem de um espetáculo feito num palco. A gente vê aí os efeitos de luz, toda a imagem que a coreografia traz para quem está observando. Então, por que a dança é uma forma de integração e de expressão? Porque quem pratica a dança geralmente tem muito mais facilidade para construir a imagem do próprio corpo. Isso é importante para o crescimento e maturidade do indivíduo e para a formação de sua consciência social, né? Então, através dos movimentos da dança, através dos exercícios, através de todo o trabalho de corpo que o exercício da dança promove, a pessoa, né, o ser humano vai criando uma consciência corporal, vai estabelecendo uma relação de saúde com o seu corpo, vai estabelecendo uma relação de respeito com o seu próprio corpo e com o corpo e o espaço dos outros, e isso acaba afetando, né, ajudando na sua formação, na sua consciência social. Também, através da dança, exercitam-se a atenção, a percepção e a colaboração entre os integrantes do grupo. E isso também é revertido, né, em uma melhor interação social por parte de quem executa a dança, né? Então, os bailarinos, ou até mesmo crianças e jovens que praticam a dança como uma atividade semanal, como uma atividade ligada a um esporte ou ligada simplesmente a questão física mesmo. Então, qualquer pessoa que pratique a dança com regularidade, com frequência, né, acaba tendo uma consciência melhorada do espaço que ocupa, de como se movimentar, acaba tendo também uma relação de respeito muito maior com o seu próprio corpo e com o corpo dos outros. Então, a gente tem uma interação social muito melhor.
Isso tudo se consegue através da dança. Vamos continuar aqui. Bom, a dança, ela é uma expressão artística baseada no movimento corporal e aparece em duas formas, a teatral e a social, né? Então, aí a gente vai ter a dança realmente como forma de expressão e a gente vai ter a dança como um evento de lazer ou como um evento, um acontecimento social. Existe essa diferença. O que importa mesmo é que o acontecimento da dança, né, atravessa gerações e ao longo do tempo passou por inúmeras transformações. Aqui vocês estão vendo mais uma imagem, né, de uma pintura rupestre que a gente pode classificar como dança primitiva. E aí a dança primitiva, ela era o meio de expressão religiosa do homem pré-histórico. Então, eles, toda essa parte de culto, de pedido, de reverência aos deuses, que era realizado pelo homem pré-histórico, ela vinha através da dança, através de movimentos corporais realizados em grupo. Vamos continuar aqui. Bom, a gente viu no slide anterior que existe a dança social e a dança teatral. Então, como dança teatral, essa relação, né, vai ser essa relação religiosa, essa relação de culto, né, do homem, do corpo humano com o culto aos deuses, ela vai se estender por muito tempo na história da humanidade. E aí, por volta do século XVII, em 1661, foi fundada a Academia Real da Música e da Dança pelo rei Luís XIV, que governava a França naquela época. Então, a partir daí, nasce o conceito do balé clássico, né? Que eu coloquei aí as duas formas que escreve, o balé ou a escrita em francês, como é comum aparecer nas divulgações de espetáculos de balé clássico. Então, a partir do século XVII, com esse conceito, com a criação desse conceito de balé, de um espetáculo de dança produzido, não só com finalidade religiosa ou com finalidade social, mas com essa finalidade de palco, de ser uma representação artística, de ser vista pelas pessoas, de ser apreciada como uma forma de arte, então vai ser estabelecido, né, essa relação da apresentação acontecer em grupo, acontecer de maneira solo ou acontecer em par, que é o que chama de pas de deux no balé clássico. E aí o balé clássico ele vai trazer uma rigidez de movimentos, embora sejam movimentos executados de maneira belíssima e que se trazem uma expressividade muito grande para o palco, mas os movimentos da dança no balé clássico são movimentos muito bem marcados, são movimentos que acontecem sob uma sequência coreográfica bem rígida, né? Tudo muito bem ensaiado e que exige dos bailarinos um critério, exige dos bailarinos um vigor físico e um apurado técnico muito grande, né? Então, o uso da sapatilha de ponta pela bailarina do balé clássico exige dela uma preparação física muito grande, exige dela um aprimoramento técnico muito grande. Então, são anos e anos de aprendizado, de treinamento e de ensaios para que uma bailarina chegue, né, ao nível de excelência de estar em palco utilizando uma sapatilha de ponta, né, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha de novo na imagem, por favor. O que acontece? Aqui vocês estão vendo duas imagens de uma apresentação de balé clássico, né? Na imagem da esquerda, vocês têm um casal dançando junto, que é o que chama de pas de deux, né, no balé, ou uma dança em par. E na imagem da direita, vocês têm um grupo de bailarinas executando uma coreografia. Então, na imagem da esquerda, essa questão do aprimoramento técnico e do vigor físico dos bailarinos, né, fica bem à mostra para vocês poderem ver o pé da bailarina que dá sustentação a todo o seu corpo, né, tá na ponta dos dedos, na ponta da sapatilha,
que é uma sapatilha especial, por dentro ela é revestida com gesso para conseguir dar essa sustentação, mas a bailarina precisa ter um equilíbrio muito grande, precisa ter a musculatura das pernas principalmente muito bem trabalhadas e uma noção de equilíbrio e muita técnica para conseguir executar várias piruetas, saltos e vários outros passos do balé sem perder o equilíbrio, sem cair, sem se machucar, nem machucar o seu par ou as outras pessoas que estão dançando junto delas, quando é o caso de estar dançando em grupo, como a imagem da direita. Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente chega na história da dança no final do século XIX, início do século XX, com a grande bailarina, né, Isadora Duncan, que nesse período do final do século XIX, comecinho do século XX, revolucionou, né, modernizou o jeito teatral de dançar. Por isso que a gente chama, a partir da vivência da Isadora Duncan, a gente vai chamar a dança não mais de dança clássica, mas de dança moderna. Então, o que a Isadora Duncan faz? Pode colocar a imagem agora. Ela modernizou o jeito teatral de dançar, abandonando as sapatilhas de ponta e executando passos arrojados e menos rígidos, caracterizada pela flexibilidade corporal. Vamos ver a imagem aí? Aqui nessa imagem a gente tem do lado esquerdo uma foto da Isadora Duncan, para vocês poderem conhecer, né, o semblante dessa bailarina, dessa artista maravilhosa. E na imagem da direita, vocês têm uma foto da própria Isadora Duncan executando, né, uma coreografia. Então, se a gente voltar na imagem anterior, olha só a imagem das bailarinas do balé clássico. Então, o figurino, ele é muito específico, né? Tem as sapatilhas de ponta, tem todo um posicionamento cênico no palco. E agora vamos ver a foto da Isadora Duncan dançando. A gente vê aí um figurino com outro estilo, né? É um estilo mais leve, mais livre. O próprio movimento executado pela bailarina também é mais leve, mais livre. Então, era isso que a Isadora Duncan tinha, né, como proposta, se libertar daquelas amarras que o balé clássico impunha, né, de determinados passos coreográficos muito, muito demarcados, do movimento mais enrijecido, e aí ela propunha exatamente essa liberdade de movimento, né, de quebrar essa rigidez que o balé clássico trazia, embora traga coreografias belíssimas, mas traz uma rigidez muito grande para o movimento. Então, a Isadora Duncan trazia exatamente o oposto. Ela queria trabalhar o movimento de maneira livre, né? A expressão, a emoção transmitida pela dança a partir de movimentos mais livres, né? Que não precisasse de um vigor físico tão grande, embora precisasse sim de muita técnica, de muito exercício, de muito treinamento, de muitos ensaios, né? Mas a proposta coreográfica, ela vem numa via completamente diferente do que era feito até então com o balé clássico. E aí, a gente adiantando um pouco mais na história, a gente vai ter outra bailarina, né? Outra mulher fantástica, grande artista, que depois que a Isadora Duncan traz essa ideia de liberdade, do movimento mais fluido, dos bailarinos trazendo muito mais emoção do que técnica, a gente chega no final do século XX, comecinho do século XXI, com a dançarina e coreógrafa alemã Pina Bausch, né? Que revolucionou a dança contemporânea, criando o teatro-dança. Ou seja, a Pina Bausch, ela queria trabalhar através da dança não só a expressão de um sentimento e através de uma coreografia, mas ela queria contar histórias, né? Ela queria expressar sentimento contando histórias através da dança. E aí ela vai criar o que fica conhecido no mundo inteiro como teatro-dança, onde ela trabalha inicialmente com histórias dos próprios bailarinos do seu corpo de baile, né, ou de histórias da região, e ela vai trabalhar essa questão da liberdade do movimento, da fluidez do movimento,
da liberdade que se tinha até com o próprio figurino, né? O figurino é muito mais solto, muito mais leve, muito mais despojado, digamos assim, porque a prioridade era exatamente contar histórias através das coreografias de dança, trazendo emoção, e não rigidez, não só técnica, mas a emoção. Então aqui, mais uma vez, do lado esquerdo da imagem, vamos ver a imagem, do lado esquerdo vocês têm uma foto da Pina Bausch trabalhando, né, dirigindo o ensaio, e do lado direito uma foto do seu balé, né, do seu grupo, realizando um espetáculo. Então, continuando agora, a gente passa, né, para ver a dança social. Então, só para ficar bem fechadinho isso, bem organizado o conteúdo com vocês, na forma da dança como expressão artística, no caso da dança teatro, da dança teatral, a gente tem a dança na versão clássica, com o balé clássico, a dança moderna e a dança contemporânea. E aí a gente vai ter outros tipos e estilos de dança a partir do que é classificado por alguns estudiosos como dança social, né? Que são danças praticadas ao ar livre ou em clubes de baile. E aí nessa forma de dança estão os gêneros populares, as danças de salão, as danças do ventre e dança de rua. Então, entre os gêneros populares ou danças folclóricas, né, que são danças que fazem parte das culturas populares e retratam manifestações folclóricas de determinadas regiões. Então, a gente vai ter uma continuidade desse conteúdo nas próximas aulas e a gente vai falar detalhadamente sobre essas danças folclóricas na última aula de dança que a gente vai ter, né? Mas aí eu trouxe para ilustrar para vocês hoje que exatamente essas danças folclóricas, muitas delas nós conhecemos, né, porque estamos no Nordeste do Brasil, que é a região que tem o maior número de manifestações folclóricas do nosso país. E a maioria delas é trazido à cena através da dança. Então a gente vai ter no norte do Brasil, a gente vai ter o carimbó, como tem a imagem aí. Então na imagem a gente vê uma foto do carimbó. Aqui no Nordeste, a gente vai ter o coco de roda, a gente vai ter o chachado, que é uma manifestação, uma dança popular muito forte no sertão, principalmente aqui no sertão de Pernambuco, da Paraíba. A gente vai ter em Alagoas o reizado, né? Então vocês estão vendo aí as fotos, a foto da esquerda do coco de roda, a foto da direita do chachado e a foto central do reizado, que é uma manifestação folclórica mais forte em Alagoas. Então essas a gente pode classificar como danças populares ou como danças folclóricas. Mas ainda tem uma infinidade de outras danças folclóricas. A gente vai falar detalhadamente sobre a maior parte delas num outro momento, tá? Por enquanto, eu trouxe essas para ilustrar, para vocês poderem entender um pouco o que são as danças folclóricas. Então, na próxima imagem, a gente tem as danças de salão, que são diversos tipos de dança em casal, que são executadas em salões com práticas técnicas e artísticas. Então, aqui vocês têm na esquerda uma foto do tango, que é uma dança de salão muito popular na Argentina. A gente tem à direita uma foto da salsa, que é uma dança popular. É uma dança também muito popular nos países latinos, né? Principalmente nos que estão ali na região do Caribe. Perdão pela tosse. E aqui a gente tem outras danças de salão do lado esquerdo. Uma foto da dança do samba de gafieira, que aí já é uma dança nossa brasileira, muito popular no Brasil, principalmente no Sudeste. E uma foto de uma dança chamada valsa, né, que é uma dança muito popular na Europa. Então, desculpa a gente pela tosse, minha garganta secou aqui. Vamos lá, continuando, a gente chega então na dança do ventre. A dança do ventre, né, estima-se que ela surgiu na antiguidade
em rituais e cultos religiosos, onde as mulheres dançavam em reverência às deusas, originalmente praticada no Oriente Médio. Então, essa dança faz muito parte da cultura islâmica, né, desses países do Oriente Médio. E aqui a gente tem duas fotos, uma foto de mulheres em grupo executando a dança do ventre e uma foto de uma bailarina de dança do ventre fazendo uma apresentação solo. E aí a gente chega na dança de rua, que é um conjunto de estilos de danças com movimentos detalhados que se desenvolve e ganha força junto com o movimento hip hop e com a grafitagem. Então, o que acontece? A dança de rua, ou street dance, como ela é conhecida, né? Ela traz vários estilos de dança são incorporados, várias técnicas de danças diferentes são incorporadas para coreografias ou evoluções que são realizadas ao som do hip hop. Então, a dança de rua ela surge basicamente junto com o movimento hip hop dos Estados Unidos e com o movimento da grafitagem, né? Onde vários artistas trabalham a expressão plástica, em vez de pichar, fazer a pichação, fazem esse trabalho, revertem ele realmente para uma forma de arte através da grafitagem, onde eles passam mensagem. Então, a dança de rua, como ela nasce com esse movimento hip hop de grafitagem, que tem esse apelo social, de consciência social das minorias muito forte, ela acaba também tendo essa pegada social muito forte. Então, existem hoje grupos, né, que realizam apresentações de street dance em palco, mas a maioria delas acontecem mesmo na rua, com evoluções feitas de improviso e utilizando vários tipos de técnicas diferentes. Então a gente vê, gente, que em todos os gêneros, vamos ver a imagem, em todos os gêneros e estilos de dança, os passos cadenciados são acompanhados de música e transmitem sensações e sentimentos por meio de um conjunto ordenado chamado coreografia. Então, conjunto de movimento ordenado chamado coreografia. A partir da modernização da dança no século XX, a dança ela ganhou uma expressão mais livre e pulsante, com movimentos mais fluidos, com uma mudança no figurino, no cenário e no entendimento da própria dança como arte, né? E a emoção se tornou muito mais presente nas apresentações, nos espetáculos de dança, tá? Então, a partir do século XX, a dança ela não é mais apenas um espetáculo que mostra vigor físico e aprimoramento técnico, mas a prioridade passa a ser a expressividade dos bailarinos e a emoção, né? Os sentimentos. A dança passa a contar histórias, passa a ter um caráter cênico muito mais forte e vai assim atravessando gerações, né? E se modificando através das décadas, através da evolução social das sociedades no mundo inteiro. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. A gente falou sobre a dança, só recapitulando o que a gente viu, para vocês não esquecerem, né? A gente viu que a dança, ela acompanha o ser humano desde os tempos da pré-história, onde o homem primitivo realizava danças em grupo como uma forma de culto, né? Para fazer reverência aos deuses. Então a gente viu também que no século XVII, com a iniciativa da criação da primeira escola de dança e música pelo rei Luís XIV da França, surge o conceito do balé clássico, que era uma expressividade de dança que exigia muito, né, do bailarino tecnicamente e fisicamente. Em seguida, acontece no final do século XIX a modernização da dança com a Isadora Duncan. No final do século XX, a contemporaneidade ganha com a dança-teatro da Pina Bausch. E aí, a gente fica por aqui. Foi um prazer. Até a próxima sexta.